Boa tarde, comunidade brasileira. É mais uma semana aqui no Plaza, onde há a Casa do Pão, Boca Brasil, Picanha Brasil. Nós vamos trazer mais uma vez um esclarecimento do Evangelho de Jesus Cristo, para que você comece o seu ano novo fazendo suas decisões, seus planos de buscar o Senhor, de viver uma vida entregue a Ele. Eu quero iniciar com a oração e vamos dar início. Senhor Deus Todo-Poderoso, é no nome de Jesus Cristo que eu te peço, Senhor, que possa abençoar as pessoas que aqui vêm com entendimento e sabedoria. Que o Santo Espírito possa tocar cada coração que aqui vem para entender esta verdade que vai ser falada aqui hoje. E eu te peço isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Senhores, nós sabemos que todos nós, para aqueles que sabem e para aqueles que não sabem, nós todos, a humanidade inteira foi criada por Deus, assim como todos os mundos, todos os planetas, estrelas, animais, árvores, tudo o que há foi criado por Deus. E Deus criou a humanidade para preencher a terra da sua glória, o que deveria ser algo sem pecado, sem morte. E este era o plano de Deus, que nós fôssemos a imagem e semelhança do nosso Deus Todo-Poderoso. Mas logo no início, o primeiro homem, ele dobrou os seus joelhos para Satanás. E junto com a sua mulher Eva, eles trouxeram o pecado e a morte para o mundo. E então, todos nós, nesses últimos 6.000 anos, viemos a este mundo, nascemos neste mundo, conectado à raiz do pecado, por causa daquele acontecimento já no início. Mas o nosso Deus, que é amor, nosso Deus, o Criador, o Pai, o gerador de todas as vidas, Ele nos criou e tudo que Ele criou é bom. Ele nos criou antes do pecado para sermos criaturas perfeitas, criaturas que não morreriam, criaturas que viveriam a vida eterna, trazendo glória para este Deus, enchendo a terra de filhos e filhas do Altíssimo e ensinando eles a serem a imagem e semelhança deste Deus maravilhoso. Mas infelizmente, por causa do pecado, nada disso aconteceu. E o homem foi desviado, foi transformado a uma criatura totalmente estranha, totalmente desviada dos planos do Senhor. Toda a humanidade passou a ter uma mentalidade pobre, uma mentalidade suja, uma mentalidade carente daquilo que poderia ser o seu maior, a sua maior paz, a sua maior alegria. Mas Deus
Como diz em João 3,16, Ele nos amou de tal maneira, porque Ele sabia quem Ele criou. Ele sabe quem Ele criou. Ele nos criou para sermos muito mais do que nós imaginamos. Mas nós, na nossa pequenez por causa do pecado, na nossa falta de entendimento, nós vivemos uma vida completamente centrada em nós. Mas Ele, no seu amor, na sua grande misericórdia, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E é interessante que muitos não entendem a profundidade desta pequena escritura. É claro que nós lendo um pouco mais abaixo, dá mais detalhe, mas numa visão geral desta escritura, é Deus dizendo, tudo que eu criei, eu sei o que criei. E a humanidade entrou em decadência por causa do pecado, e eu vou enviar meu Filho, tomar a forma de homem, servir, viver como servo, para ser um exemplo, para restituir todas as coisas, para vencer o pecado e a morte, para dar uma oportunidade a cada um de voltar à presença do Pai. Assim como o filho pródigo, nós todos temos a oportunidade de cair em si e reconhecer que estamos perdidos e precisamos do nosso Papai, do nosso Senhor, do nosso Criador. E foi isso que Ele fez. Na plenitude dos tempos, Ele veio, deixando toda a sua glória, todo o poder, tudo. Ele tomou a forma de homem e viveu entre nós. Ele viveu sem pecado nenhum, porque este seria o propósito de vencer o pecado. E ele, sabendo o seu propósito, ele viveu uma vida obedecendo somente ao Pai, como um filho obediente. E ele veio como filho obediente, irmãos e irmãs, para que nós entendêssemos como filhos e filhas a ser obediente da mesma maneira. E Jesus veio e sofreu na carne o que nós sofremos, mas ele não se entregou a vaidade, nem desejo, nem nada. Ele continuou ali, sendo exemplo de viver uma vida pura. E chegou o dia em que ele, em si próprio, ele tomaria todo o pecado do mundo, para que você, nem eu, precisasse passar pelaquela cruz, para que você e eu não precisassem ser destruídos, porque Ele, que criou toda a humanidade, Ele entende muito bem que nós fomos desviados pelo pecado, mas nós temos o direito, Ele como sendo um Deus justo, um Deus que é amor, Ele nos diz, vocês precisam saber que eu amo e que eu te mostrarei o porquê. Porque Ele é amor e justo, e Ele nos dá a escolha. Mas Ele vem primeiro, Ele mostra seu amor primeiro, Ele atrai você através da palavra, para que você entenda que você tem a oportunidade de voltar ao plano inicial.
Veja bem, irmãos e irmãs, aqui da comunidade brasileira, eu te digo que se você entender que salvação é você ser transportado, como fala a Escritura, do mundo para o reino daquele que te ama, para o reino de Deus. E ao transportá-lo, ele diz que você passa a ser uma nova criatura. Você passa a ser adotado como filho e filha do Altíssimo. Esse é o grande mistério da redenção. Ele te compra do mundo. Ele te compra para que você saia da escravidão do pecado. E assim você passa a fazer parte do reino. A Escritura diz que você passa a ser propriedade particular de Deus. O Espírito Santo vem habitar em você, te selando, te conectando com o céu. Antes disso, você não está conectado com o céu. Eu quero que você entenda essa verdade, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele está de braços abertos, te chamando para vir a Ele. Porque o tempo está próximo da sua segunda vinda. E aquele que não acordar, aquele que não abrir os olhos, aquele que não der importância a essas verdades, verá aquele dia chegar e então será tarde demais. Mas Ele não quer isso. O desejo do nosso Deus era de que todos, sem exceção de ninguém, entendesse o plano de salvação e voltasse à casa do Pai. Mas a gente sabe que nem todos, a paz do Senhor, irmã, nem todos entendem e muitos negam. E então eu te digo, é para isso que Ele nos usa. Todos os que aceitaram Ele têm a responsabilidade de ser a imagem dEle nessa terra, de ser seu amor na terra, assim como está escrito lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 1, que ele diz: sejam imitadores de Deus como filho amado. A Escritura ainda diz que nós passamos a ter a mente de Cristo, que nós passamos a ser novas criaturas, com uma mente transformada. Veja bem, irmão, uma mente transformada, porque tudo o que você nasceu, todos os seus sentimentos, eu vou falar aqui e vou ratificar, todos os sentimentos que você tem, todas as suas vontades, todos os seus desejos, foram tudo o que você herdou a partir do momento que você nasceu nesta terra. Isto veio da queda de Adão, veio com a raiz do pecado. Não foi Deus quem te deu. Você não é esta pessoa. Tudo o que você herdou do pecado é o que você vive hoje em dia, que é centrado em você mesmo. São todos os sentimentos que você tem centrado em si, que é tudo você, que você quer alcançar, que você quer atingir, que se alguém fala mal de você, você retruca. É a questão da raiva, da mentira, do adultério. Tudo isso veio com o pecado, tudo isso é herança que você recebeu por causa do pecado. Mas Jesus Cristo tem algo novo para você. Jesus Cristo, Ele trouxe o Evangelho, que é a salvação, o poder de Deus para a salvação do homem, para que você se tornasse a nova criatura, a criatura que Ele criou antes da fundação do mundo, para que fôssemos irrepreensíveis diante do Pai.
tanto no corpo, quanto na alma, quanto no espírito. Mas infelizmente o pecado desviou tudo isso. Mas Ele nos amou e nos ama. E Ele enviou a saída. Ele enviou o resultado. Ele enviou a solução através do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você entende que você foi criado para viver eternamente junto ao Pai, e que o pecado te desviou deste caminho, e se você entender isso, ao aceitar Jesus Cristo, Ele te dá poder para ser livre do pecado. Você passa a ser uma nova criatura. E porque Ele ressuscitou, você ressuscitará com Ele. E porque Ele ressuscitou e recebeu um corpo glorificado, você será justificado quando você o aceita como Senhor e Salvador. E Ele te ressuscitará naquele grande dia. E você receberá aquele corpo glorificado, na qual Ele havia destinado antes da fundação do mundo. Todos nós fomos criados por Deus. Este mundo foi criado por Deus. Todas as plantas, tudo que nossos olhos podem alcançar de natureza, foram criados pelo grande Deus. E é aqui que viveremos com Cristo. A Escritura diz que Jesus Cristo, na sua segunda vinda, Ele virá, e todo olho verá, e todo joelho dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. E então Ele pisará nesta terra. Será logo no final da grande tribulação. E então Ele reinará nesta terra por 1000 anos, em pessoa. E todos aqueles que o seguiram, que viveram de acordo com o Evangelho, viverão com Ele neste milênio. Mas o mais bonito é que neste milênio nascerão novas pessoas. Continuará o processo de ramificação, de povoação desta terra, mas desta vez será de acordo com o que foi planejado no início. Todos nascerão sem pecado, sem morte. Os bichos que hoje chamamos de ferozes já não serão ferozes naquele milênio. E está próximo, irmãos. Nós temos esta pandemia aí como um sinal grande de que tudo está para ser resolvido. Que as pestes que o Senhor tem para enviar, como está lá em Apocalipse, acontecerão e limparão esta terra para que o Senhor possa pisar aqui. E eu chamo a você a entender que você é um filho e filha amado do Altíssimo. Ele está te buscando, não para você viver a sua vontade. Ele diz lá na sua palavra que aquele que quiser segui-lo precisa fazer uma coisa: negar-se a si mesmo. E quando ele diz negar-se a si mesmo, é da mesma maneira que ele se negou a si mesmo, que negou-se a viver a sua vida, para viver uma vida em obediência ao Pai. E logo em seguida, para que nós pudéssemos dar continuidade do trabalho, Ele nos chamou a sermos obedientes a Ele, assim como foi obediente ao Pai, para que nós pudéssemos ser um e em unidade. Essa é a verdade do Evangelho, irmãos. Eu me orgulho de dizer eu decidi viver
só uma. E esta verdade está na sua palavra. Aqui, 66 livros. A Constituição do Céu. O livro que te ensina quem é este Deus e quem é você verdadeiramente. Te ensina como viver uma vida para o Senhor. E eu te digo que a verdade que está escrita aqui é de que nós nascemos no pecado, mas Jesus Cristo veio e tomou sobre si todo o pecado, ressuscitou nos dando vida, e aquele que acreditar, crer nele como Senhor e Salvador de suas vidas, estes receberão o selo da promessa, que é o Espírito Santo, e ele virá habitar em você, e você será conectado com o céu, e a partir daquele momento, você passa a ser uma nova criatura justificada no céu, e você passa a ser filho e filha de Deus, e você então tem a responsabilidade de se preparar para aquele grande dia, e essa preparação é buscando o Evangelho, estudando a palavra, porque a palavra é o único meio que te transforma. Não existe outro meio, é o único meio. A palavra mesmo diz que a única maneira de você ser liberto é através da palavra. E então você passa a criar uma intimidade com Deus, buscando-o todo dia, em oração, em jejum, para que a sua vontade da carne seja completamente morta. Porque Deus, em Jesus Cristo, Ele nos ensina que quando nós o aceitarmos, nós precisamos ficar livre do homem velho, ficar longe das coisas do mundo. Ele diz lá na palavra que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Diz lá em Atos capítulo 4, versículo 12, que só há um nome debaixo do céu pela qual o homem pode ser salvo deste mundo, salvo do pecado. E este nome é Jesus. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, ninguém volta para casa, senão através de Jesus Cristo. A sua vida aqui, neste corpo que está condenado pelo pecado, acabará. Queira você ou não, nós todos um dia deixaremos esta vida. E o Evangelho de Jesus Cristo veio para salvar somente nesta vida. Uma vez que você deixou essa vida, não existe mais chance de salvação. E a Escritura diz que nós somos divididos em 3 partes: corpo, alma e espírito. O Senhor criou o homem dividido em 3 partes: corpo, alma e espírito. Mas por causa do pecado, o corpo envelhece e morre, e volta para a terra, como fala lá em Eclesiastes. E o espírito que Deus o deu para que este corpo se movesse, retorna para Deus que o deu. Mas você e eu, que somos a alma, que é tudo que pensamos, tudo que sabemos, tudo que sentimos, isso nos acompanhará por toda a eternidade. A sua alma é você, sou eu. E quando você deixa essa vida, você vai para um lugar de acordo com a sua escolha. Se você escolheu voltar para a casa do Pai, porque você entendeu que você foi criado para isso, mas que o pecado te desviou deste caminho, e você retornou através de Jesus Cristo, você, deixando essa vida em Cristo, você estará com Ele naquele grande dia, e viverá eternamente com Ele. Aqueles que negarem, aqueles que se recusarem
estes irão para o lugar de tormento, aguardar o grande juízo final. E eles, queiram ou não, comparecerão de frente ao grande juiz para serem julgados e enviados para o inferno eterno. Essa é a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Não existe dois povos, não existe três povos, não existe duas igrejas, não existe três igrejas. Existe um povo só, através de Jesus Cristo. Ele uniu todo o mundo em um povo. Se acreditando nele, você possa fazer parte do povo de Deus, da família eterna, da Israel celestial. Agora, se você não ignorou isso, você vai fazer parte do reino das trevas, que não é reino na realidade, porque Satanás será preso também no inferno eterno, com todos um terço dos anjos que o seguiram na sua manipulação, e todos os homens e mulheres e jovens, seja quem for, que não deram ouvido à verdade, se deixando esta vida sem Cristo, eles irão e serão condenados a viverem no mesmo local. E eu te digo que a Escritura diz que é um lugar tenebroso, é um lugar de escuridão tremenda, que ninguém vê o próximo, mas ouve gritarias e gritarias, ouve muita dor, sente muita dor, porque o fogo é intenso, o enxofre fede muito, e isso é o que nós temos na palavra. Mas se você acordar para a vida, assim como o filho pródigo, e você cair em si e disser aqui nesta terra ainda, antes de você sair, você está ouvindo a oportunidade agora, entregue sua vida a Cristo, e se você deixar essa vida, você estará com Ele na grande cidade celestial. Ele falou que Ele iria e deixaria o Consolador, que é o seu próprio Espírito Santo, e que Ele iria para construir moradas para todos nós, todos aqueles que o aceitaram. E a cidade celestial está povoada por todos aqueles que vierem a Cristo, e ela se fará presente neste mundo no final do milênio de Cristo. Mas eu te digo, isso é uma doutrina para ser ensinada outra hora. Mas eu te digo, irmãos e irmãs, que é importante que vocês entendam que você está neste mundo agora como desviado da verdade de Deus. Vocês estão neste mundo sendo conduzido para o inferno, sendo conduzido para o sofrimento. Agora, se vocês, ouvindo o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a verdade, e ouvir a palavra de Deus. Então, se você entregando a sua vida, você estará vivendo aqui neste mundo, mas não mais como cidadãos do mundo. Vocês passarão a viver como cidadãos do reino celestial, do nosso Deus. Nós, como cidadãos do céu, nós temos a responsabilidade de continuar que tenha alguma pergunta, que queira camisas de graça, t-shirts, ou que queira Bíblia de graça, venham aqui. Será um prazer te dar uma camiseta, será um prazer te dar uma Bíblia, será um prazer orar por você, será um prazer responder a sua pergunta. Estarei aqui em alguns minutos e daremos continuidade a este momento.
Oi, meu amigo. Tudo bem? Paz do Senhor. Qual é o seu nome? Kelvin. Diga. Uma Bíblia? Ok. Kelvin, você frequenta alguma igreja? Qual? Você frequenta a católica? Ok. Você ouviu o que eu falei aqui? É muito importante. Eu fiz parte de uma igreja herética antes de realmente me converter. E porque eu fui influenciado pela verdade que o homem me passava, eu estava deixando ser desviado. Ok? Só existe uma verdade. Está aqui. E quando você estuda essa verdade, ela te libertará. Ok? Ela fará com que você ande exatamente no caminho que Cristo traçou para que cada um pudesse entrar nele. Ele diz que a porta é apertada para aqueles que realmente o buscam. E você está dando um passo muito importante hoje aqui. Ok? Deixa eu te dar uma Bíblia ali, peraí. Alguma dúvida pode me ligar, entendeu? Eu tenho um canal no YouTube. Se você quiser ir, nós congregamos também. A palavra diz que o reino de Deus, Senhor Jesus disse, venham as criancinhas, porque dele é o reino de Deus. E eu considero criancinha todo aquele que humildemente, seja a idade que for, que se humilha ao entender a verdade que está sendo pregada. E como uma criança que está recebendo os primeiros gole de leite, vem e se alimenta da palavra. Foi o que aconteceu com Kelvin, que eu dou graças a Deus por isso. Bom, deixa eu só terminar aqui com uma escritura. Eu já falei algumas escrituras no momento em que eu estava falando da palavra, mas eu quero deixar uma escritura a mais. Uma escritura a mais, que é para que nós possamos entender o quanto este Deus é maravilhoso. Lá em 1 João, capítulo 3, no versículo 23, ele diz: e o que ele manda é isto. O que ele quem? Deus, o nosso Pai. Veja bem, 1 João 3, 23. E o que ele manda é isto: que creiamos no seu Filho, Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, como Cristo nos mandou fazer. Ele não falou que seria uma opção. Ele disse, mandou fazer, foi uma ordem.
Quem obedece aos mandamentos de Deus vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. E por causa do Espírito que ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco. Veja bem, irmãos, é muito importante salientar que quando nós entregamos nossa vida a Cristo, existe uma coisa que nós precisamos fazer, como é dito em várias escrituras, mas vou citar Mateus 16, 2 Coríntios 5, enfim, lá em Mateus 16 ele diz que aquele que quiser me seguir precisa fazer uma coisa: negar-se a si mesmo. Esse negar-se a si mesmo é negar-se para a sua vida, para os seus planos, para os seus projetos. Você já não tem mais direito. Você foi comprado por um alto preço, alto. Ele nos diz também, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, que ele morreu por todos. Mas aqueles que vivem, ou seja, que aceitaram ele, que não vivam mais para si próprio, mas vivam para ele, que morreu e foi ressuscitado para a salvação de todos. Ok? E aqui, em 1 João, nós lemos essa maravilhosa escritura, que diz que ele nos dá a ordem que ao crer em Jesus Cristo, que nos amemos uns aos outros. É uma ordem. O nosso papel de salvo, de cristão, é de ser a imagem de Deus nessa terra. É de ser o amor de Deus nessa terra. São trabalhos diários. Você vai se negar a si mesmo. Você vai matar a sua carne diariamente. Vai acontecer ocasiões em que você, de repente, vai até se irar. Vai até ficar nervoso com algo. Mas você não pode deixar que isso venha se transformar em pecado. Aconteceu comigo há quase 2 semanas atrás. E eu fiquei muito nervoso, mas logo daquilo que passou, eu sei aonde eu estou, eu sei quem está dentro de mim. E eu corri para os braços do Senhor e pedi perdão. E ele diz lá na sua palavra, também na primeira carta de João, que nós temos um intercessor que está no trono, que está lá em cima, intercedendo por cada um de nós, que se pecasse, se nós errarmos, pecarmos, que nós temos um advogado, e ele intercederá por cada um de nós. Ele vê o nosso coração, então nós voltamos e continuamos a nossa batalha diária, porque o mundo das trevas que reina neste mundo, até então, pressiona muito cada um de nós a não conhecer a verdade, e aqueles que conheceram a verdade, a pressão é ainda maior para que se desvie da verdade. Mas se você se manter firme, estudando a palavra todos os dias, orando todos os dias, quando você comete um errozinho, você logo se dá conta da gravidade, e você se arrepende, e você corre para o braço do papai, e o papai te abraça de volta e fala: vem filho, eu te perdoo, eu te dou força para conseguir. E a palavra mesmo diz que no momento da fraqueza é que somos fortes, é que passamos a ser fortes. E foi isso que aconteceu. Não ache que é a mil maravilha. Muitos pregam por aí que o Evangelho é que vai te abençoar com isso, te abençoar com aquilo, abrir porta para isso, abrir porta para aquilo, que Deus... Não, irmão, não entre nessa. Isso não é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo, você passa a não ter direito sobre si mais.
Você vive pela fé. Se você não viver pela fé, você já pecou. Porque a própria palavra diz, se não viver pela fé, você está pecando. Olha só que coisa. Oh, Jesus! Então você vive pela fé. E a própria palavra diz que você nega-se a si mesmo, coloca o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E Jesus diz, não se preocupe com o resto, que eu te darei. Eu não deixarei você passar por necessidade. Eu te vestirei, eu te alimentarei, eu te darei lugar para você morar. Agora, se você está juntando tesouro neste mundo, cuidado, cuidado, porque o Senhor também nos ensinou que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Por quê? Porque aquele que tem posses está tão atrelado às posses, está tão amarrado a ela, que não coloca Deus em primeiro lugar. Existe? Existe. Existem aqueles que realmente vivem para o Senhor. Mas quando Jesus disse isso, Ele disse no geral. No geral. E nós sabemos que é verdade isso. Nós sabemos que é verdade. Então, irmãos e irmãs, aqui da 441, aonde há a Casa do Pão, Boca Brasil, Picanha Brasil, é um prazer imenso vir aqui para falar do Evangelho de Jesus Cristo, para que você faça planos a partir de hoje, para quando entrar em 2021, você já entrar fazendo parte da família de Deus, fazendo parte da tua família, da qual você foi desviado dela por causa do pecado. E eu te convido, aqueles que quiserem vir, passar conosco no dia 1º, do dia 31 para o dia 1º, quiserem vir, passar um ano novo em comunhão com o nosso Senhor, com o nosso Deus, eu te convido, vem aqui que eu te dou um cartãozinho com endereço, e você irá ter este momento maravilhoso, ceará conosco, terá amigos e amigas, filhos e filhas do Altíssimo, junto contigo. Se você quiser alguma Bíblia, se você quiser camiseta, vem aqui, eu tenho grátis para te dar. Se você tem alguma pergunta, vem aqui, que eu te darei, que eu falarei contigo. Se você tem alguma dor, está doente de algo, vem aqui que eu oro por você, para que você seja curado. Bom, estamos aqui e eu me reúno às 6h30 ali em Deerfield e não posso me demorar muito aqui, mas se você não tem um lugar para congregar, eu posso também te dar um lugar, um endereço para você ir hoje às 6h30 e ter um momento maravilhoso conosco. É tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, na qual você que foi criado para viver eternamente com o Senhor, foi desviado por causa do pecado, mas você tem Jesus Cristo que te dá o caminho de volta. Ele é a porta, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quem nele crê, jamais será negado. Estes serão os que virão para com Deus, com todo na cidade celestial.
Irmãos, é sério, é muito sério o Evangelho. As suas vidas, muitos têm as suas vidas e levam tão a sério as suas vidas que acham que já não colocam, já não tem nem esperança de que se existe Deus ou não. E muitos até acham que por fazer coisas boas, ao deixar esta vida, irão para o colinho do papai. Não, não pense isso, irmão, porque a Escritura é muito clara. Não é por obras, para que o homem não se orgulhe, como está lá em Efésios capítulo 2, mas sim através de Jesus Cristo. Você precisa entender que Ele é a pedra de esquina, Ele é aquela porta que nos traz de volta à casa do Pai. É só através dele. Não importa o que você faz, o que você é. O importante é o que você será depois que aceitar Ele. Isso é que importa. E eu deixo isso aqui no nome dele. No nome dele que é magnífico, soberano, acima de todas as coisas, acima de toda a criação. O nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém.